adoração ao nosso Deus. Salmo 46, texto inicial nesta manhã. Salmo de número 46. A partir do versículo 1, o título diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, e jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, e queima os carros de fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Versículo 10, irmãos, diz assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Amém? Nesta manhã nós possamos aquietar o nosso coração. Não sei como você entrou aqui, mas que hoje possa ser um dia em que venhamos a focar em adorar ao Senhor. Sabemos que vivemos lutas, dificuldades, sabemos que vivemos um tempo difícil, mas que possamos ter essa certeza no nosso coração. Deus é o nosso refúgio, nós temos um abrigo seguro, nós não estamos desamparados, nós temos alguém que cuida de nós. Amém? Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo por esta manhã. Vou chamar o irmão Jó para fazer essa oração, orando, agradecendo a Deus por estarmos aqui nesta manhã, pedindo que Ele possa estar nos ministrando esse domingo, agora pela manhã e à noite também. Santo Deus, nosso Pai no céu, graças te damos, ó Deus, por estar na tua casa mais uma vez, por essa oportunidade que nos deu, ó Deus, pela manhã estar aqui, ó Deus, louvando a beleza da tua santidade. Então, merecendo este culto, ó Deus, e tudo que for feito aqui, que o Senhor não está recebendo o teu trono de glória. Abençoe o pastor Zanon, Deus, usa o teu filho como instrumento de tuas mãos, para que almas venham ao teu santo pés através da tua palavra. Fica conosco, ó Deus, obrigado pelo vento, pelo sol, obrigado pela dificuldade, pela adversidade, obrigado, Deus, que até aqui nos ajudou o Senhor. Fica conosco, ó Deus, abençoa nosso lar, nossas famílias, tem misericórdia de nós, ó Deus, livra, protege, guarda, ó Deus, por favor, ó Jesus, repreenda, Deus, o espírito de morte que assola o nosso mundo, o espírito de morte, ó Deus, que assola a nossa pátria, saiba, Deus, a nossa nação, repreenda o espírito de enfermidade, ó Deus, visite nesta hora os enfermos, acamados, pastor Serginho, ó Deus, com Covid, irmã Alessandra, a esposa do pastor João com Covid, ó Deus, a irmã, ó Deus, do irmão Cristiano também, ó Deus, visite nesta hora, meu sobrinho Felipe, e aquele Felipe, ó Deus, que está no Rio, ó Deus, com um problema de saúde sério, o Senhor está visitando nesta hora, fazendo milagre na vida de cada um. Abençoe essa igreja neste dia do Senhor, que proclama o teu nome, que almas venham a meus santos pés, que venha ser um domingo de colheita, domingo, Deus, de muito arrependimento, para a honra e glória do teu santo nome. Então, endereçando nossa vida, Deus, fique conosco, nos orienta, Deus, nos dê a tua direção, nos capacita,
É isso que eu te peço, te agradeço hoje para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe nesta manhã. Vamos estar adorando ao Senhor com o mistério. Você pode ficar de pé. Bom dia, meus queridos. Graça e paz. Cuidar os irmãos que vêm adorando ao Senhor. Nada igual, não há nada pior a que se louvar a esperança viva, tua presença, eu poderia vir, mas esse amor liberta o meu ser e a vergonha de
Santo Espírito és, veio da encher, é o desejo do meu coração ser declare Santo Espírito, Santo Espírito és, veio da encher, é o desejo do meu coração ser por glória, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Senhor, os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. A tua igreja te
Teu reino é sempre eterno, justiça e igualdade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta à casa do Senhor. Amém. Pai, cerque os teus olhos estão sobre a terra procurar alguém que te adore, Espírito, alguém que te adore, verdade. Pai, como achaste
momento de adoração, de louvor ao Senhor. Obrigado a Deus porque o Senhor tem sustentado nossas vidas, tem sustentado, Deus, a nossa saúde. Nesse tempo, ó Deus, tão difícil, tantas pessoas, ó Deus, nos hospitais, nós oramos, pedimos, ó Deus, por cura, por restauração. Nós agradecemos, ó Deus, nesta manhã, por estarmos vivos, pelo fôlego de vida, Deus, e por estarmos na Tua casa. Renova, Deus, as nossas forças nesta manhã, e que o Senhor nos abençoe. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos pode se sentar. Amém, meus irmãos. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 8. Quantos irmãos abrem? Malaquias capítulo 3. Estamos na lição de número 9, nossa revista Palavra e Vida. Quero pedir aos irmãos, lembrar aos irmãos, perguntar ao irmão Jó a respeito do filhinho do pastor Jonas. Vai estar fazendo uma cirurgia, não sei se vai ser nesse mês, mas está para fazer uma cirurgia. Nós vamos estar orando, ajudando o pastor Jonas em oração. O filhinho dele vai passar por uma cirurgia, que Deus possa estar sustentando, fortalecendo, que dê tudo certo, em nome de Jesus. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 8. Irmãos, vendo alguns irmãos aí com o olho inchado. Teve alguma coisa aqui ontem? Teve alguma coisa aqui? Não, pior que eu vejo, né? Bem, foi muito bom, né? Que bênção, né, irmãos? Foi bom ter festa do oleiro. A gente já fica imaginando dar uma evasiva no domingo de manhã, depois tem um evento assim, né? Mas que Deus abençoe a vida dos irmãos, que continuemos firmes na obra de Deus. Amém? Malaquias capítulo 3, versículo 8 a 18. O título da lição diz Generosidade, Dízimo, parte número 1. Nós vamos continuar falando sobre esse tema, nas suas diversas características. Estamos já quase terminando essa revista Palavra e Vida. São 13 lições. E nesta manhã vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Malaquias 3, versículo 8. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês serão amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se não lhes abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consumam os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam: o que falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus, de que nos adianta guardar seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam, sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção que diziam. Havia um memorial escrito diante dele,
para que os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei, como um homem poupa seu filho e servo. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos ser ministrados, ó Deus, pela Tua palavra nesta manhã. Abra, Deus, o nosso entendimento. Tira todo o empecilho, todo bloqueio, tudo aquilo, ó Deus, que atrapalha de entendermos a Tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, estamos falando nessa revista sobre generosidade, sobre as suas diversas facetas, né? Falamos sobre o tempo, falamos sobre o cuidado com o corpo, falamos sobre ajuda, né? Diversas formas de falar sobre esse assunto. A partir da lição de número 9, ele vai falar um pouquinho mais especificamente a respeito da generosidade relacionada aos dízimos e às ofertas. Nós vamos ver um pouquinho aqui no início da lição, aplicando também dentro do texto de Malaquias, quando Deus ele orienta ao seu povo que venham trazer os seus dízimos e suas ofertas à casa do Senhor. É interessante observar nesse texto de Malaquias que Deus, não somente falando a respeito de trazer as ofertas e os dízimos, Deus fala a respeito de um descontentamento que o povo de Israel estava tendo em relação a Deus. O que o povo de Israel estava falando com Deus? Olha, não vale de nada servir a Deus. É inútil vir para a igreja, é inútil entregar a vida a Cristo, é inútil, não traz diferença nenhuma na minha vida. Por quê? Porque eu vejo pessoas que não servem a Deus, pessoas que não temem a Deus, ter uma vida melhor do que eu tenho. Irmãos, e esse questionamento é um questionamento que é muito comum nos nossos dias, nos dias de hoje, porque o ser humano que tem a mesma natureza daquele tempo é o ser humano de hoje. Na verdade, os tempos que estamos vivendo são até mais difíceis do que aqueles tempos. E há um questionamento, muitas vezes, no coração do crente, da pessoa que é fiel, e até mesmo daquela pessoa que é dizimista, daquela pessoa que serve a Deus, que busca a Deus, quando muitas vezes as coisas, ao invés de melhorarem, elas pioram. As dificuldades são muitas, o aperto financeiro vem, às vezes situações de doença, e várias coisas, e muitas vezes a pessoa olha para o crente, para a pessoa que é fiel, e diz assim: qual é a diferença de servir a Deus? Porque eu estou aqui no mundo, eu não passo por essas dificuldades que você passa. Só que, irmãos, a palavra do Senhor nos diz, o apóstolo Paulo, que passou por muitas lutas e dificuldades, ele vai dizer o seguinte: se esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos o quê? Os mais miseráveis de todos os homens. A gente vai ver, irmãos, a parábola do rico e Lázaro, quando o final da vida de Lázaro foi um final muito triste, porque ele estava ali na beira, né, na porta do rico, e os cães lambiam suas chagas, mas o final da vida de uma pessoa não é o último momento em que ela dá o fôlego de vida, mas é na eternidade. Por isso que o texto ele continua no plano espiritual, dizendo que um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o inferno. Mas, irmãos, independente das situações que vivemos, tenho falado aqui alguns domingos que nós não somos o momento que estamos vivendo, nós somos o que Deus diz que nós somos, e passamos por lutas e dificuldades, mas Deus está no controle. E uma das coisas, irmãos, que nos faz de alguma forma não ser generoso, ou não ser dizimista, ou não ser ofertante, é justamente esses questionamentos que vêm na nossa mente. É inútil servir a Deus, não está fazendo diferença na minha vida, e parece que eu leio a Bíblia e parece que ela não está na minha vida, parece que eu leio a palavra de Deus e eu estou passando por um momento como Jó passou, né, que ele tinha esse entendimento espiritual de que Deus tinha dado, Deus tinha tomado, mas Jó também passou por muitas crises. A gente fala sobre a paciência de Jó, e se a gente for avaliar o livro dele, no início ele era uma pessoa próspera, ao longo de todo o livro ele passou por crises, e no final do livro a vida dele era melhor do que antes.
Mas o tema do livro de Jó é justamente abordar essa crise. Porque o crente passa por essa crise, sim ou não? Ele passa por esse tipo de crise. Porque momentos de dificuldade. Irmãos, ele vai falar justamente sobre isso. E o texto ele vai dizer, versículo 14, vou pedir a você que não tem a sua Bíblia aberta, ele vai dizer assim: é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? E ele vai dizer, versículo 16: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor escutou com atenção que diziam, havia um memorial escrito diante deles. Eles, versículo 17, eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia, que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Versículo 18, então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então significa que Deus faz diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, independente do que está no exterior. Deus faz a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Amém? Então, a revista, irmãos, ele vai nos dizer o seguinte, se vai ser possível colocar aí, diz o seguinte: muitas vezes tratamos o dízimo em separado das finanças. Primeiro, porque o dízimo não se restringe ao dinheiro somente. E segundo, porque a entrega do dízimo é cercada de uma santidade confessional e emocional em larga escala. Refletir sobre o dízimo é sempre necessário, pois que em todas as épocas houve, infelizmente, quem discordasse de sua origem e aplicação. Hoje ainda, como se não bastasse a oposição dos incrédulos, muitos falsos teólogos se levantam fortemente armados de seus argumentos ilusórios para negar, sejam nos púlpitos, na imprensa e até nas redes sociais, a necessidade e a importância do dízimo. Há uma gama de seguidores dessa oposição à palavra, em sua maioria pessoas avarentas que nunca contribuíram. Vejamos o que a palavra de Deus diz a respeito do dízimo. E ele vai falar, irmãos, a respeito de como a Bíblia trata esse assunto. Porque nós podemos ter opiniões pessoais, mas a nossa palavra, a nossa vida, ela é seguida e orientada pela palavra. Então, seja qualquer assunto, irmãos, nós devemos olhar para a palavra. E a gente vai ver desde o início como que foi essa aplicação do dízimo. Em Gênesis 4, de 3 a 4, encontramos a primeira disposição para entregar a Deus uma oferta. Isso, uma oferta, que é o exemplo de Abel e Caim, que você já conhece. Caim oferece a Deus o fruto da terra e Abel entrega a oferta de seu gado. Poderíamos pensar que já seria uma referência ao dízimo. No entanto, é mencionado o termo oferta. Vale considerar que a atitude de entrega foi movida pelo princípio da gratidão, o mesmo princípio que devemos nos mover hoje. É o que a gente sempre fala aqui, irmão, no período de dedicação. O que move o nosso coração é o amor a Deus e a gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Não é uma obrigação, não é porque você tem que cumprir uma tabela ou porque está sendo pedido e você tem que obedecer. Mas essa atitude, irmãos, vem literalmente de um coração grato a Deus. Um ofereceu o melhor que ele tinha e outro ofereceu qualquer coisa para cumprir uma tabela. Simplesmente das ofertas, do dízimo, vem justamente do título dessa lição, a generosidade do coração. Um coração grato e um coração que ama a Deus, não tem dificuldade de obedecer a Deus. Ele vai dizer, Gênesis 14, Abraão entregou sobre seus inimigos. Qual é a motivação? A mesma coisa, gratidão. Ele reconheceu a bênção divina e devolveu ao Senhor uma parte do que havia conquistado. Em sua experiência de fuga, Jacó tem um sonho no qual ele percebe a presença de Deus naquele lugar. Ele faz um voto. Qual é o voto que Jacó faz? A continuidade da lição: entregar o dízimo de tudo o que conquistasse. Novamente a gratidão está presente. Fica evidente que a prática de entregar o dízimo a Deus já era conhecida pelos antepassados de Jacó. Deus instruiu os israelitas por meio de Arão e Moisés a contribuir com o dízimo para o sustento dos sacerdotes e levitas,
que eram responsáveis pelos serviços no santuário. Inclusive, o sacerdote do santuário, ele faz até uma referência em Números 18, depois você pode ler lá, sobre o dízimo dos dízimos, né? Pelo fato de que as pessoas que estavam ali servindo, né, os levitas, não tinham herança na parte da terra, e eles tinham a herança divina do Senhor. Então eles tiravam, eles mesmos davam o dízimo dos dízimos. Essa expressão está lá em Número 18, 21, versículo 26. Em o Novo Testamento, Jesus também deixou claro sua aprovação ao dízimo, ao repreender a hipocrisia dos fariseus. Lucas 11, 42. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã e da arruda e de toda a sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ou seja, o que Jesus está aqui é justamente querendo a honestidade, a fidelidade daquelas pessoas, sem desconsiderar a entrega dos dízimos e das ofertas. Justamente o que faltava no sentimento dos fariseus era o caro princípio da gratidão na entrega do dízimo. Irmãos, próximo parágrafo diz o seguinte: a igreja primitiva cresceu graças à fidelidade dos cristãos nos dízimos e nas ofertas. Vamos ver isso no texto? Atos capítulo 2. Olha o que nós lemos, página 39. Isso aí. A igreja primitiva cresceu graças à fidelidade dos cristãos nos dízimos e nas ofertas. Atos capítulo 2 vai dizer o seguinte, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, irmãos, às vezes tem uma ideia de que o crescimento da igreja se vem sem considerar essa parte também financeira, que muitas vezes é delicada e difícil de a gente até falar, né? Existe muita resistência nessa área. Mas, irmãos, isso que ele falou aqui é uma grande verdade. Nós precisamos olhar para a nossa igreja não como uma igreja pequena de interior, mas nós precisamos olhar para uma igreja que está em crescimento e que vai continuar crescendo e sendo abençoada por Deus. Agora, isso muitas vezes, irmãos, depende de nós, depende da nossa ajuda também. A visão, irmãos, que muitas pessoas têm é que a igreja vai crescer, ou a igreja está crescendo, precisamos orar para que ela cresça. Ela vai crescer na oração, ela vai crescer através da oração. Tudo começa através da oração, através do trabalho, através do evangelismo, através de convidar as pessoas para a igreja. Nós estamos agora nesse mês de setembro falando sobre o Setembro Amarelo, e a gente sempre fala um pouquinho sobre suicídio, sobre depressão. Hoje à noite a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. É uma oportunidade de você chamar uma pessoa que está com depressão. Com certeza alguém conhece, alguém que está passando por isso. Oportunidade de você chamar. Isso promove o crescimento da igreja. Sim ou não? Promove. A gente abordar assuntos dentro da atualidade que as pessoas estão vivendo. Então, o evangelismo, a pregação da palavra, a oração, tudo isso, irmãos, que nós vimos aqui em Atos capítulo 2, a partir do 42, promove o crescimento da igreja. Mas eu creio, irmãos, que o crescimento exterior é fruto de um crescimento interior. A igreja, em primeiro lugar, ela cresce por dentro, para depois crescer por fora. E como que a gente cresce por dentro? Mudando a mentalidade, mudando a forma de pensar, mudando a visão. Então, às vezes, irmãos, a igreja de Jesus, ela fica em um determinado ponto por causa da forma de pensar dos cristãos que frequentam essa igreja. Então, como há um amadurecimento do ponto de vista de visão de Deus, quando há esse amadurecimento, as coisas começam a fluir, porque Deus tem pensamentos grandes, Deus tem projetos grandes,
mas muitas vezes a mentalidade do ser humano é pequenina. E às vezes Deus quer realizar coisas grandes, mas muitas vezes não acontece por causa da forma de pensar ou até mesmo da falta de fé. Então, irmãos, isso que ele falou é muito importante. A igreja primitiva cresceu graças à oração, graças ao trabalho, graças ao amor que havia naquela igreja, mas cresceu também devido à fidelidade dos cristãos nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, sabe qual era o pensamento da igreja primitiva? Eles tinham acabado de ter essa experiência de Jesus ter morrido e ressuscitado. Quando Jesus subiu aos céus, Mateus 28, ele diz: da mesma forma como vocês estão vendo eu subir, eu vou descer. E o pensamento, irmão, segundo os estudiosos, os comentaristas, é que a igreja primitiva na época, ela acreditava que Jesus iria voltar naquele tempo. Que Jesus que não ia haver 2021, que aí Jesus já ia voltar. Então, eu não vou estar apegado a coisas materiais se eu já tenho pouco tempo de vida e vou para o céu. Esse era o pensamento da igreja primitiva. Eu não vou entesourar riquezas na terra, porque Jesus já está voltando e eu vou subir nos ares com ele. Então, por isso que eles tinham essa liberalidade, porque eles sabiam que a vida deles era um sopro e eles poderiam não estar ali daqui a um tempo. Então, essa era a ideia da igreja primitiva. O apóstolo Paulo faz menção dos mesmos princípios no Antigo Testamento, os quais regiam o sustento dos levitas, trazendo-os para a sua realidade como alguém que também dependia do sustento por meio das contribuições dos crentes para a continuidade do seu ministério. Vamos lá em 1 Coríntios 9, a gente vê essa realidade no texto. 1 Coríntios capítulo 9. Capítulo 9, 11 a 14, diz assim, o apóstolo Paulo, falando sobre a liberalidade. 1 Coríntios 9, 11, diz assim: se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito colhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho. Vocês não sabem que os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo e que os que servem no altar participam do que é oferecido sobre o altar? Versículo 14. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então o apóstolo Paulo está aqui falando sobre a liberalidade dos cristãos, né? Ele vai falar em 2 Coríntios capítulo 9, aquele que oferta com alegria, não por obrigação, e ele está falando sobre os direitos desse apostolado. Ele diz assim: olha, nós pregamos o Evangelho e semeamos coisas espirituais, coisas que têm um valor muito maior do que o valor material. Então, seria demais escolher também coisas materiais. É essa a ideia que ele está falando. Vocês estão recebendo, ou receberam coisas espirituais e eternas. Eu tenho falado também que a maior forma, estamos falando sobre investimento nessa semana, o maior investimento, irmãos, é no reino de Deus. Porque eu pego algo temporal e material e invisto naquilo que é eterno e não tem preço. É interessante, quando eu estava no curso de engenharia de produção, a gente estuda uma matéria chamada engenharia do produto, sobre como as empresas, elas agregam valor dentro de um produto. E eles trazem um conceito muito interessante sobre a diferença de preço e valor. Eu acho que até os irmãos já falaram sobre isso aqui. Preço é aquilo que está com o cifrão, é aquilo que está, quanto está custando aquele produto ou aquele valor, ou aquela mercadoria. E valor é aquilo que ele representa, aquilo que agrega na vida da pessoa. Eu me lembro, há uns anos atrás, bastante tempo atrás, foi comercializado, começou a vender alguns colchões, até pessoas particulares vendiam uns colchões que eram muito caros. Não sei se você comprou esse colchão nessa época. Acho que os colchões eram mais de 5 mil reais, acho que eram de 7 mil reais. Era um colchão muito caro. E houve uma grande resistência no mercado de se aceitar esse tipo de colchão. Aí olha só o tipo de propaganda
que aqueles que vendiam esses colchões, que eram bem caros, eles faziam. Eles diziam o seguinte: quanto tempo será que você passa comendo? Então, o que ele está falando? Ele está falando do valor agregado ao produto. Realmente, irmão, esse colchão deve ter ouro dele, né? Porque um colchão desse valor realmente é muito caro. Mas olha o tipo de propaganda, o valor agregado ao produto. Porque você não está pagando preço, você está pagando valor. Eu acho interessante a forma como eu trabalho em condomínio, a forma como o corretor ele vende os apartamentos. A primeira coisa que a pessoa pergunta, ela diz assim: quanto que é o valor do condomínio? Ela diz assim: eu vou falar isso no final, agora deixa eu mostrar para você o prédio. Aí começa a mostrar a recepção, os serviços que tem, olha o mictório, mostra a piscina, mostra a casa de bombas, mostra a vista. Eu vou levar você para o apartamento que você vai comprar. Aí mostra a vista, o que você vai ver, nossa, a vista maravilhosa. Aí começa a falar o quê? O valor agregado ao que você vai pagar. Tem academia, tem sauna, tem piscina, tem isso, tem aquilo, tem várias coisas. Aí a pessoa fica o quê? Deslumbrada. Por quê? Por causa do valor, por causa dos benefícios que ela vai receber. E aí quando fala lá o valor do condomínio, né, que é aproximadamente acho uns R$500, que eu acho exorbitantemente caro, né, ele vai dizer assim, alguns até vão aceitar. Porque primeiro foi falado o quê? O valor agregado, depois o preço. Então, às vezes, irmãos, na nossa vida pessoal, a gente não olha o preço. A gente não olha quanto custa. A gente olha o quê? Aquilo que o produto vai nos oferecer. Aquilo que eu vou ter de retorno. E muitas vezes, irmãos, o coração, eu falo do cristão, o coração do cristão, olha muitas vezes o preço, o número. Mas muitas vezes não vê o valor. Por isso que o investimento da obra de Deus é o maior. Porque a gente, por exemplo, faz uma cantina, a gente, por exemplo, faz uma festa do rodeiro para levantar recursos para investir no reino de Deus. E aí, quanto custa uma pessoa que é convidada para um evento como esse, e aí gosta da igreja, começa a visitar, entrega a vida para Jesus e nunca mais se desvia do caminho de Deus? Quanto custa um investimento para um encontro de casais que vai restaurar um casamento que estava destruído? Aí quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente não consegue mais olhar para números. A gente olha o quê? Para o valor agregado. A gente olha para os benefícios que isso pode trazer, não somente na terra, mas no céu, no reino de Deus. Né? E a gente sabe que no céu nós vamos ser também os galardões. Amém? Eu me lembro, contando uma experiência que tivemos lá no JOC, eu comecei a trabalhar com jovens, né, se eu não me engano, no ano de 2015, eu ainda trabalhava embarcado na época, e começamos na liderança dos jovens, já trabalhava na parte de educação religiosa para os adolescentes, dava aula para 2 adolescentes, a gente começava lá com muita dificuldade, depois Deus foi abençoando mais, começamos a trabalhar com os adolescentes, depois na época o pastor Walter, não era pastor Josimar ainda, me colocou na liderança dos jovens. E aí a gente começou a desenvolver um trabalho com jovens e queríamos fazer um retiro de jovens. Preparamos, combinamos na pousada do Chalés, lá na Tapera, um lugar maravilhoso, que eu quero levar a igreja lá ainda, tem uma programação de retiro. E nós vamos planejar e vamos fazer um retiro para jovens. Irmãos, lembrando que jovens, não é jovens adultos assim, né? Como a maioria da igreja aqui é jovens adultos, casados, que têm renda. A maioria do adolescente desempregado. Tá? A maioria do jeito que não tinha dinheiro. Então vamos fazer um retiro, a juventude precisa, vamos trazer aí um renovo para a nossa juventude. Vamos trazer palestrantes, vamos trazer pessoas para abençoar e outras bancas, como a gente faz aqui também nos congressos. Vamos começar. Na época, irmãos, nem para o seminário tinha ido ainda. A gente estava começando esse trabalho com jovens, e foi nesse trabalho com jovens que Deus nos despertou para o seminário. Mas na época nem seminarista eu era ainda. E aí, irmãos, a dificuldade foi o quê? A parte financeira. Vamos pedir à igreja, vamos pedir oferta aos irmãos. Eu só sei, irmãos, que com todo o planejamento de sexta, sábado e domingo, ficou faltando R$2.500. E aí os jovens chegaram, mas irmãos Anon, não era nem pastor Zanon, irmãos Anon,
E aí, será que vai ter? Poxa, o pessoal está animado, mas está faltando esse dinheiro aí, o que a gente vai fazer? Eu falei, nós vamos fazer. Nós vamos fazer, pela fé nós vamos fazer. Planejamos tudo para chegar na última hora a gente não ter R$2.500. Então nós vamos fazer. Em nome de Jesus nós vamos fazer. E aí, uma irmã que vendia na época alguns produtos da Rinode, ninguém me lembra, falou assim comigo, irmão Zanon, tem alguns produtos aqui que estão parados e que eu vou ofertar. Aí o que você conseguir vender, o que arrecadar, você ajuda nas despesas do retiro. Então tudo bem, agradeci, muito obrigado. E aí, irmãos, só sei que foi uma organização da igreja para tentar liquidar esses R$2.500. E aí, depois, muitas pessoas compraram para ajudar. Vamos fazer esse retiro da juventude, vai abençoar os jovens afastados. Deus vai abençoar. Eu só sei, irmãos, que nessa venda aí que a irmã doou, conseguimos diminuir R$1.000. E ainda sobrou R$1.500. E eu falei, nós vamos fazer. E eu não sabia como eu ia fazer. E aí, os jovens perguntando, o pastor me chamou lá na frente, eu falei, pastor, nós vamos fazer. E a igreja tinha dinheiro em caixa, mas eu não pedi. Eu não pedi. Ninguém pediu, eu também não pedi. Então eu falei assim, irmãos, eu não sei como a gente vai pagar. R$1.500 para fazer esse retiro. Mas nós vamos fazer. Nós vamos fazer. E aí, irmãos, na época eu trabalhava no mercado, tinha uma condição, né, melhor, e eu paguei os R$1.500. Eu falei, nós vamos fazer. Nós vamos fazer o retiro. Irmãos, esse retiro foi uma benção. Sexta, sábado, domingo, fizemos gincanas, foi assim, um renovo, foi um antes e um depois. Um antes e um depois na juventude. E aí, irmãos, depois que já foi pago, muitos jovens, tá, quebrantados, né, muita gente chorando, agradecendo, né? Na época também recebemos também presentes dos próprios jovens também que agradeceram essa ajuda. Irmãos, depois na assembleia seguinte o irmão se levanta. Eu gostaria que pagasse os R$1.500 ao irmão, porque ele tirou do bolso dele para ajudar naquilo que era para a igreja. E foi aí que eu recebi, dividido em 3 parcelas, sem juros, de R$500. E foi a igreja que pagou. Mas irmãos, eu naquele momento, eu não olhei o valor, eu não olhei o preço, eu não olhei o número, eu olhei o que? Aquilo que iria trazer de benefício para a igreja. E aí, irmãos, ano seguinte, vamos, né, para não passar por essa situação de novo, a gente começou a vender trufa no sinal. Duda e a minha cunhada começou a fazer trufas, e aí a gente chamou a juventude, pediu a autorização aos pais, vamos lá para o sinal da Arthur Bernardes, na 28 de março, e vamos vender trufa lá, a R$2. E aí eu comecei a entender por que tem muita gente no sinal, porque dá dinheiro. Por isso que tem gente no sinal, tem gente que vive disso. Irmãos, eu só sei que em 15 dias nós arrecadamos R$1.600 e conseguimos fazer o congresso do ano seguinte, vendendo trufa no sinal, batendo no vidro. O senhor pode ajudar, nós somos da igreja, segunda igreja batista do Joque, nós estamos vendendo esse chocolate que você vai abençoar a obra de Deus, Deus vai te abençoar, né? E aí a gente joga, né, aquela coisa de, né? Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Aí passaram pastores, não vou dar mais, vou abençoar mais. Só sei, irmão, 15 dias vendendo trufa no sinal, R$1.600. E aí não passamos por aquela situação. Irmãos, a gente precisa olhar aquilo que vamos contribuir para o reino de Deus. Para o reino de Deus. E isso, irmãos, a gente precisa ter no nosso coração. A gente poder fazer, e eu vejo isso na nossa igreja, aquilo que está ao nosso alcance, para poder abençoar. Os irmãos que doaram as prendas, tivemos 80 prendas na pescaria. Vendeu tudo. Né? Ano que vem tem que conseguir mais. Eu acho que eu vou lá no Samuel atacado lá, pedir umas prendas lá, ver se ele ajuda lá. Né? Mas, irmãos, vendeu tudo. Né? A torta salgada, eu comi o primeiro pedaço, foi olhar, acabou tudo, não tinha mais nada. Né? Os caldos também foi uma benção, pastel. Irmãos, foi uma benção. E é esse o espírito que nós temos que ter. Às vezes a gente fica esperando com que a igreja faça. Não, a gente vai pedir ao pastor, vamos pedir para a igreja ajudar, mas às vezes a gente também pode fazer, como eu tenho visto que os irmãos têm feito. Então, irmãos, é esse coração que nós como igreja precisamos ter, para não olhar o número, mas olhar o valor agregado que aquilo vai dar no reino de Deus. E isso, irmãos, não tem preço. Aquilo que a gente pode promover na obra de Deus
não tem preço. Amém? Ponto número 2, dízimos, obrigação ou devoção. A linha que divide a obrigação e a devoção é muito tênue, porque depende de algo que só depende do indivíduo, vontade. Esse prisma é enxergado por aqueles que se sentem gratos a Deus pela bênção da sua salvação. O dízimo precisa ser entendido com base na devoção, sendo entregue em forma de culto, em reconhecimento de que tudo que se tem vem do Senhor. Paulo exorta os crentes de Corinto a esta prática, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, é esse coração que Deus quer de nós. Perceba, Deus não ama o que? Deus ama quem dá. Perceba esse detalhe, quem dá com alegria. Ele ama a pessoa e não o valor, ama a motivação, a gratidão e não a quantidade. Ao entregarmos o dízimo, reconheçamos a entrega da menor parte, pois a maior continua em nossas mãos. O dízimo é a forma mais justa de equiparar todos os cristãos. O dízimo não nos nivela pela quantidade, não importa o muito de alguns ou pouco de outros. O que realmente importa é que todos entregamos a 10ª parte. Irmãos, a gente pode lembrar nesse texto da oferta da viúva pobre. Eu acredito que na próxima edição ele vai falar sobre isso, que os fariseus entregavam aquilo que sobrava e aquela viúva pobre entregou tudo que tinha. Então o coração dela estava no reino de Deus. E aí eu fico imaginando, irmãos, imagina uma viúva pobre. Então vamos trazer essa realidade para a nossa igreja, para a nossa realidade. Vamos trazer para o nosso tempo. Pensa numa viúva pobre. Pensou? Primeira pessoa que você pensou, que você conhece? Você conhece uma viúva pobre? Pensou, mentalizou? Então, imagina que você sabe que ela só tem R$10. Você visitou ela essa semana e você sabe que ela só tem R$10, uma nota de R$10. Ela não tem nada para comer dentro de casa. O texto vai dizer que é tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha. Aí no domingo seguinte, você visitou ela, você sabe que a única coisa que ela tem é R$10. Aí no domingo seguinte, ela vem aqui na frente e você vê os R$10 na mão dela. O que de forma instintiva você iria fazer? Pelo amor de Deus, não dá escuro. Pelo amor de Deus, eu sei que não é só isso que você tem. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Segura ela aí, irmão. Pastor, segura ela aí, não deixa ela botar aí não. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Você sabe. Agora, sabe o que eu acho interessante, irmãos? Com certeza, Jesus, como Deus, não vai deixar faltar nada na vida dela. O texto não mostra o resultado que ela deu. O texto mostra a gratidão do coração dela. Agora eu fico pensando, se Jesus, que é perfeito, não impediu que ela dasse, nós, como seres humanos imperfeitos, impediríamos. Eu fico refletindo sobre isso. Jesus, sendo perfeito, ele não impediu que aquela mulher pudesse dar, porque ele queria mostrar uma lição. Ele queria mostrar uma lição. E eu tenho certeza, o texto não mostra, mas eu tenho certeza que nada faltou na mesa dessa viúva, porque Deus é fiel. E daria muito, com certeza ela recebeu muito mais do que aquilo que ela entregou, porque Deus estava vendo o coração. Irmãos, finalizando o ponto número 3, qual é a questão principal? Essa daí eu não vou pedir você para falar com a pessoa que está do seu lado, tá? Essa pergunta eu não vou pedir você. Você é dizimista? As respostas a essa pergunta são várias. Uns respondem sim, outros mais ou menos, seguido de uma série de explicações, e ainda outros dizem não. Respeitando o posicionamento e a resposta de cada um, poderíamos aqui discorrer sobre os mandamentos bíblicos e promessas vinculadas ao dízimo, e ainda argumentar contra as inúmeras pregações segundo as quais afirmam que o dízimo seja apenas para os judeus. Tem gente que fala isso no Velho Testamento, não cabendo hoje. A questão principal é que o dízimo é uma questão de amor e obediência ao Senhor. Não é a única, mas é uma demonstração inequívoca dos nossos sentimentos. Não é a única. A sua dedicação, o seu esforço, o seu trabalho, o reino de Deus, tudo isso mostra também a obediência. Não é a única. Logo, diante de argumentações contrárias e favoráveis, diante da crise financeira que assola o nosso país,
Nenhuma motivação seria eficaz no convencimento para o cumprimento dessa e de outras práticas ensinadas nas Escrituras, a não ser o amor. É isso que motiva, irmãos, independente das dificuldades. É isso que motiva nós sermos fiéis ao Senhor. É o amor. Só se exerce a prática da entrega voluntária do dízimo se houver amor no coração do cristão. Amor gera gratidão e impulsiona mesmo aqueles atingidos pelas muitas restrições financeiras ao desejo de participar e ser bênção na vida da igreja, como o apóstolo Paulo, que faz menção quanto às dificuldades dos cristãos que o ajudavam em sua trajetória missionária, e ainda assim se sentiam motivados a levantar ofertas a fim de ajudar os crentes necessitados em outras regiões. Ele vai falar também sobre a liberalidade, dos irmãos da Macedônia. Conclusão: por vezes o cristão se esconde da entrega do dízimo, atrás de suas desculpas para não fazer, atrás de suas crises pessoais e financeiras, das quais jamais sairá sem a ajuda de um profissional ou reeducação financeira. Tal indivíduo se esconde sob as explicações dos outros, quando na verdade deveria buscar suas próprias experiências com o Senhor. É Deus mesmo quem convida a uma prova de fé, entregando-se a Ele, uma prova dependendo exclusivamente dele. Nada adianta declarar-se cristão e não confiar na provisão do Senhor. Entenda que o dízimo seja um ato de adoração ao Senhor, de louvor e honra à sua santidade. Entregue o dízimo não esperando receber, mas porque já recebeu. E isso significa que o todo, ele coloca essa palavra entre aspas, o todo está na sua mão, pois Deus já deu a você. E permita-se a grandes experiências com Deus. Amém? Assim a gente finaliza essa lição. Eu quero destacar que ele diz aqui no final, ele diz que as pessoas se declaram cristãos e não confiam na provisão do Senhor. Entregar, irmãos, aquilo que é do Senhor, seja dízimo, seja oferta, seja o nosso tempo, seja qualquer coisa, acima de tudo é uma prova de fé, uma prova de fidelidade, uma prova de confiança no Senhor. Que a gente continue sendo fiel ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos e agradecer ao Senhor. Muito obrigado a Deus por esta manhã. Obrigado por tudo aquilo, ó Deus, que ouvimos. Obrigado a Deus pela tua igreja. Obrigado a Deus porque esta igreja, ó Deus, é uma igreja que ama o Senhor. Uma igreja, Deus, que tem colocado o seu coração na obra do Senhor. Muito obrigado a Deus pela Igreja Batista Nova Vida. Que o Senhor, ó Deus, continue, Pai, nos despertando, nos fazendo, ó Deus, entender que o crescimento, ó Deus, desta igreja também depende, ó Deus, da nossa fidelidade. Que nós possamos, ó Deus, continuar sendo generosos diante do Senhor, porque cremos, ó Deus, que não vamos ser abençoados futuramente, nós já cremos que já somos abençoados pelo Senhor. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos, oração silenciosa. Estamos encerrando o culto desta manhã e eu quero pedir aos irmãos que possam estar vindo hoje à noite. Vamos falar sobre suicídio e depressão, que você possa também estar trazendo alguém que esteja passando por isso. Amém?